Eu quero, meus irmãos, antes de pedir para que abram as suas Bíblias, me lembrar de uma cena bastante relevante na história do rei Davi. Os irmãos sabem que Davi foi o rei que Deus escolheu para governar Israel logo após a queda do rei Saul. E Deus veio confirmando o chamado de Davi ao longo da história desse rapaz, que começou como um pastor de ovelhas, também um jovem com uma força extraordinária, matou um leão, matou um urso, depois foi visitar os seus irmãos que estavam no fronte, naquela grande batalha contra Golias, e então ele, no poder do Espírito Santo e sem armas adequadas, conseguiu derrubar o gigante, tornou-se um dos generais do rei Saul, era aclamado, ovacionado pelo povo. Saul tinha dele ciúmes, inveja, ódio, tornou-se genro do rei, e depois o rei tirou a sua esposa, e de repente Deus confirma este homem como o sucessor de Saul, o rei de Israel. Começou a governar em Jerusalém para Judá, e depois o seu reinado estendeu-se por todas as tribos de Israel, unificou o povo novamente, e foi o período glorioso daquela história. Um homem rico, poderosíssimo, um homem com influência geopolítica daquele tempo profunda e maravilhosa. Em todas as suas guerras Deus lhe dava vitórias estrondosas, era aclamado, era querido, e era um homem que amava a Deus, era um músico. Ele, com a sua cítara, ele fazia instrumentos musicais e compunha para louvar o nome de Deus. Ele queria construir o templo em Israel, porque até então eles se reuniam numa barraca, o tabernáculo. Deus disse: você não vai construir o templo, mas o que descender de você vai construí-lo. Junte o material e ele vai construí-lo. Davi estava profundamente abençoado, não seguiu o roteiro do Criador com relação ao matrimônio. Nós sabemos que a vontade do Pai era que um homem e uma mulher estabelecessem uma família, e essa família seria até que a morte os separasse. Mas Davi, ali naquele império, junto de nações pagãs, acabou por fazer política com os países vizinhos. E naquele tempo, quando você fazia política, se você fizesse um acordo com outro país, o rei daquele país dava uma filha para você casar. Então imagine quantas mulheres esse homem foi recebendo, e outras que ele mesmo escolheu, e foi aumentando a sua prole, tendo muitos filhos, de forma que para Davi não faltava absolutamente nada. E este é um momento perigoso da vida de uma pessoa, quando ele se encontra próspero, quando ele se encontra feliz, quando ele se encontra cheio de notícias boas, quando a sua conta bancária está cheia, quando todos gozam de plena saúde, quando tudo dá certo para ele. É uma bênção, com certeza, mas também é um momento de grande perigo, porque Satanás não nos tenta nas áreas em que nós somos fortes, ele nos tenta nas áreas em que nós somos fracos. E Davi não passou ileso por esta tentação. Davi, que era um homem repleto de virilidade, que amava mulheres, estava meio sem fazer nada no seu palácio, e nos ensina a sabedoria popular que cabeça vazia é oficina do diabo. E lá estava ele, andando para cá, andando para lá, e de repente viu, tomando banho num rio, a mulher de um dos seus soldados. E ele então enamorou-se desta mulher, e como autoridade, como rei, mandou chamá-la.
E ela não teria escolha, ela tinha que ir. E lá foi esta mulher, e Davi adulterou com esta mulher, fazendo o que não deveria fazer de forma nenhuma, e depois disso devolveu-a para sua casa, como se fosse apenas uma peça de uso. Cuidado, quando o poder está nas mãos, nós queremos brincar de deuses. Nós queremos e julgamos que temos toda a autoridade. Nós não temos. A nossa autoridade é delegada. Nós a recebemos da parte de Deus para o serviço e não para o mau testemunho. E depois que ele fez isto, esta mulher manda um aviso para o rei, dizendo: ó rei, estou esperando um bebê. E o seu marido não estava em casa por aquele tempo todo, porque estava lutando as batalhas de Israel, estava lutando as batalhas de Davi. E agora o rei coça a cabeça e diz: o que é que eu vou fazer? Chamou estes soldados para que viessem passar uns dias de descanso em Jerusalém. E lá veio Urias, o marido desta mulher, e todos foram às escadarias do castelo. E o rei Davi recebe Urias e diz: ô Urias, vai para a sua casa, vá visitar a sua esposa, porque na sua mente ele pensava o seguinte: se ele for lá visitá-la, depois entende que esta criança é seu próprio filho. Entretanto, Urias disse: de forma nenhuma irei, e dormiu nas escadarias do rei. E o rei perguntou: por que você não foi? Ele disse: olha, meu general está na batalha, os outros soldados estão aqui à disposição e a serviço do rei. Quem sou eu para ficar na minha casa com a minha esposa nesta hora tão necessária? E Davi então não viu ali um ato de bravura, não viu ali um ato de confiança, mas viu um grande problema. E para solucionar esse problema, ele manda um recado para o seu general, dizendo o seguinte: olha, coloque Urias bem no fronte, bem no momento mais perigoso, que certamente ele vai morrer. E não se aborreça com isso não. Então, quando eles voltaram para a batalha, ele foi colocado bem no fronte e foi dos primeiros a morrerem naquela guerra. E veio a notícia para Davi. Então Davi manda chamar esta mulher e a recebe em casa como mais uma de suas esposas. Na mesma hora, o profeta Natan é chamado pelo poder do Espírito Santo e vai até o palácio. Natan tinha autoridade para ir ao palácio, era o profeta da corte. Chega: ó rei Davi, e ó Natan, entre. Rei Davi, estamos com um grande problema. Qual é o problema? Havia dois homens, que um tinha muitas ovelhas e o outro tinha uma que era de estimação, cuidava dela com tanto carinho que até dormia com esta ovelhinha. Mas o que aconteceu? Veio uma visita para o homem que tinha muitas ovelhas e ele quis preparar uma comida, e ao invés de pegar uma das ovelhas do seu rebanho, foi e pegou a ovelha de estimação do vizinho. Davi enfureceu-se e disse: esse homem tem que pagar 4 vezes o que fez. Esse homem está errado. Esse homem tem que pagar pelo que fez. Natan olha para ele e diz: esse homem é você. A ficha caiu. Você, Davi, que tem tudo, tem um castelo. Você, Davi, que tem um império. Você, Davi, que tem as esposas que quis, os filhos que gerou, e você tem tudo que você pede a Deus, Deus te dá. Agora você vai, toma a mulher do próximo, adultera, manda matar o marido, pega a esposa para si e acha que você está certo. Deus não aceita este tipo de ação sua. Davi então, se fosse um outro rei, chamaria os soldados e mandaria que matassem esse profeta. Quem é esse profeta para falar comigo desse jeito? Mas não Davi. Davi caiu em prantos, prostrado, e disse: pequei contra o Senhor. E o profeta disse: Deus perdoou o seu pecado, mas a consequência do que você fez permanecerá na sua família. Você verá as suas esposas sendo tomadas, você verá o sangue nas mãos dos seus filhos, a espada não vai sair de dentro da sua casa. Davi,
as consequências do que você fez, você vai colhê-la do resto da sua vida. E a colheita foi muito rápida, porque esta criança que nasceu, fruto deste adultério, adoeceu. E ele clamou, ele jejuou, ele suplicou, ele implorou, mas Deus levou esta criança. Eu tenho 3 filhos, eu não me imagino o que é perder um filho. E nem quero passar por esta experiência jamais. Porque quem passa sabe a dor que é perder uma criança. Davi perdeu esse filho, e as consequências foram vindo sobre a sua vida. De repente, um dos seus filhos cobiça uma de suas irmãs, filho de outra esposa, e acabam cometendo fornicação. O outro irmão, dentro de algum tempo, cerca de 2 anos, pega e mata este que agrediu a sua irmã. Morte dentro da família. Imagina o coração desse pai. E não bastasse isso, esse irmão que matou o outro irmão, o Absalão, foi expulso de Jerusalém e depois recebido de volta, mas o rei não queria ver o seu rosto. Depois, com ações políticas, o rei o viu e etc. E este filho ficava na porta do castelo. Quando as pessoas vinham trazer as demandas para o rei, ele perguntava: qual é a demanda que você vai trazer para o rei? É esta. Certamente que você não vão dar nem dólar para você. Se eu fosse o rei de Israel, como eu resolveria o seu problema? Era assim, vapt-vupt. E por tempos ele foi cativando as pessoas e colocando o povo contra o pai. E de repente ele armou o motim, proclamou-se rei, e o rei Davi teve que sair correndo com todos os seus ministros e o seu exército para fora, porque o seu filho Absalão tomou o império. Foi embora arrastando, descalço, com roupas rasgadas, cheio de cinza sobre si, e um homem do outro lado do ribeiro, jogando pedras e xingando o rei, um tal de Simei, xingando, porque ele ainda era dos partidários e da família do rei Saul, e dizia: você tomou o reino de Saul, aproveitou a deixa, e foi lá vingar. Então um dos seus generais disse: olha, eu só dou uma espadada nele e acabou. Ele disse: o que eu tenho com vocês, filhos de Zeruia? Se Deus mandou ele amaldiçoar, quem sou eu para reclamar, se até meu filho tomou meu reino? E quando ele está lá, conseguem tirar Absalão e matarem Absalão. Davi volta, e ao invés de retomar o reino com alegria, ele começa a chorar em volta do defunto do seu filho: meu filho Absalão, meu filho Absalão. E o seu general diz: olha, rei, eu digo para você que se você não for lá na frente receber o povo, o mal que você está fazendo agora será pior do que os demais que você fez, porque parece que o seu inimigo somos nós, o povo que te protegeu, e não seu filho que queria matá-lo. Ele envelheceu, tinha frio, precisou de alguém para aquentá-lo, para aquecê-lo. Ele não precisava ter vivido todas estas tragédias. Foi neste espírito que ele compôs um salmo que agora nós vamos poder compreender por que ele diz estas palavras. Salmo número 51. O que eu disse foi para introduzir o que o Salmo 51 diz. E então nós vamos entender bem por que ele diz estas palavras. Podem ficar sentados. Nós vamos lê-lo refletindo. Salmo de número 51. O título deste salmo não é este em preto que é da editora Confissão e Arrependimento, mas o outro que está em itálico veio dos originais, e assim está escrito: ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Betsabá ou Batseba. Olha o que ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias,
apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Veja que o rei Davi está dizendo que ele está mal. Ele está confessando que ele está em pecado. Ele está dizendo que ele transgrediu a lei de Deus. Ele diz que não há um justo sequer, e que até a sua concepção foi feita debaixo de pecado. E ele diz que Deus tem prazer na verdade e não na mentira. Ele dá glória a Deus. Quem peca contra Deus e está arrependido tem que fazer estas duas coisas. Primeiro, reconhecer o seu erro e dizer: pequei contra o Senhor. E segundo, deve dizer: Deus, tu és justo em tudo que fizeres. O Senhor sempre é justo. Agora no versículo 7 ele diz assim: purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos teus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ele está falando da dor que é para alguém que conhece a Deus ter feito algo que o magoasse, que o desrespeitasse, que quebrasse a sua lei. Um crente não peca porque gosta de pecar. Ele peca porque foi enganado e caiu numa sorte da tentação de Satanás. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aquele que vive na prática do pecado nunca viu e nem conheceu a Deus. Mas o mesmo texto que fala a respeito disto nos diz em 1 João capítulo 2, verso 1: filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas os do mundo inteiro. No verso 10, nós encontramos a atitude de Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Vamos dizer aqui o que Davi está pedindo. Ele está pedindo para Deus dar para ele um coração novo. Porque quem peca contra o Senhor, quem erra contra o Senhor, sabe que seu coração está sujo. O seu coração está doente, e ele precisa de um coração limpo, de um coração novo. É isso que ele está pedindo para Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e me dá um espírito inabalável. Ou seja, cairá o justo 7 vezes, mas não ficará prostrado. O Senhor o levantará. E depois ele diz algo que só poderia acontecer no Velho Testamento. Ele diz: nem me retires o teu Santo Espírito. Por que ele diz isso? Porque pelo poder do Espírito Santo é que ele realizava as obras de Deus. Mas no Velho Testamento o Espírito Santo não agia como no Novo. No Velho, o Espírito Santo vinha, realizava a sua obra,
e saía. Tanto é assim que o próprio Saul profetizou pelo poder do Espírito Santo e simplesmente ele morreu daquela maneira horrorosa, longe da presença do Senhor. No Novo Testamento nós estamos sobre a era do Espírito Santo, a era da graça, quando o Senhor Jesus disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador que fique para sempre convosco. Nós estamos nesse período do para sempre. O Espírito Santo, quando vem no coração de um homem, quando o transforma, quando faz nascer de novo, ele não sai mais. Aleluia. Nós não perdemos o Espírito Santo, porque o ato da conversão nos muda de dentro para fora, e não de fora para dentro. Por isso, ele dizia: não retires de mim o teu Espírito, ou seja, Deus, não pare de agir em mim. E bendito seja o Senhor, a sua oração foi ouvida, porque Deus fez de Davi um homem que foi chamado de seu amigo. Fez de Davi o homem que titulou o Filho de Deus, Filho de Deus, Filho de Davi. Que privilégio! Diz ele no verso de número 12: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. A partir de agora, Davi tinha consciência de que tudo que ele tinha, ou tudo que ele era, não vinha dele. Dele veio o pecado, mas de Deus veio a graça. Dele veio o mal, mas de Deus veio o bem. Dele veio o erro, mas de Deus veio o acerto. E é assim que Deus trabalha na vida de alguém que é quebrantado. Ele sabe que não há virtude nele que possa fazer com que peça a Deus alguma coisa, dizendo: eu peço em meu nome porque eu sou bom, eu tenho poder, eu tenho dignidade. Jamais. Quando nós temos consciência de que não somos nada e de que o Senhor é tudo, nós então dizemos: eu tenho alegria da salvação que tenho em Cristo, não da salvação que tenho em mim, porque em mim eu não tenho, mas em Cristo eu tenho. Diz o texto no verso de número 13: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Ou seja, agora eu ajudarei outros que caíram, eu ajudarei outros que erraram, eu ajudarei outros que estão distantes da comunhão com Deus, através do meu próprio testemunho. Verso 14: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Ou seja, Deus, lava as minhas mãos do sangue que eu derramei, e lava também o meu caminho, para que sangue não venha correr mais na minha história, na minha vida. Diz o verso 15: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Ou seja, Davi está dizendo: não vou fazer ofertas, não vou fazer sacrifícios, não vou fazer rituais, como se fosse para aplacar a tua ira, porque tu não te agradas com estas atitudes, como se eu pudesse comprar a Deus com estes atos que eu estou fazendo. Aí ele diz o que agrada a Deus, verso 17: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. O quebrantamento chama a atenção do Pai. Deus está atento a quem se humilha diante de Deus. Diz o verso 18 e 19, agora encerrando este cântico que Davi fez: faze bem a Sião segundo a sua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça,
dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Ele diz o seguinte: eu não vou oferecer sacrifícios para te comprar, mas se eu tiver o meu coração quebrantado, eu vou fazer sacrifícios para te louvar. Olha a grande diferença. É assim que o crente vive. O crente não se consagra para ser salvo, porque não há consagração suficiente que salve uma pessoa. A salvação vem da graça de Jesus, de mais nada. Agora, quando ele é salvo pela graça do Senhor, então ele serve a Deus como gratidão, como ato de felicidade por ter sido alcançado pelo poder de Deus. É como diz Efésios capítulo 2, versos 8, 9 e 10: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E então ele completa dizendo: porque somos feitura sua, criados para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nelas. Que coisa maravilhosa! Em tese, em suma e completando, há perdão para o pecador, há perdão para o iníquo, há perdão para aquele que se afastou do Senhor. Começa com quebrantamento: pequei contra o Senhor. Continua com a justiça de Deus. Deus é justo com qualquer coisa que for fazer. E completa dizendo: Deus, tem misericórdia de mim e me ajuda, e provoca em mim uma atitude de quem não fica caído, mas se levanta e produz fruto digno de arrependimento. Que Deus nos ajude a que nunca caiamos, mas que Deus nos ajude, caso aconteça de alguma tentação nos cativar, e quando abrimos os olhos fizemos o que não é do agrado do Senhor, que nós corramos no altar de Deus em oração sincera e solitária, e peçamos perdão a Deus, porque está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que Deus poderosamente nos abençoe. Amém.